imagem como referência para modelar, tá? É muito comum porque às vezes na prática, na hora de criar alguma coisa, você não vai ter tempo de fazer as duas coisas, desenhar e depois modelar. Então é muito bom a gente já ter essa noção de como pegar a imagem de referência. A gente vai começar com a imagem de uma única referência e nas próximas aulas a gente vai começar a pegar imagem com 2 ou 3 referências. Por exemplo, o personagem, pela própria questão da complexidade da superfície, o ideal é que a gente tenha mais de uma referência para poder acompanhar os dois perfis, o frontal e o lateral. No caso dessas imagens que eu escolhi aqui, a gente vai usar uma única fonte, uma única vista, né? Que é essa imagem dessa espada aqui, que é desse artista aqui, ó, Chris Hayes, não sei como é que fala o nome dele, tá? Então aqui essas espadas é um desenho esquemático, com certeza é muito parecido com arte para jogo, a gente pode ver pela questão da textura, da própria mítica que tem em volta desse desenho, né? O estilo, né? E ele só tem uma única vista dessa espada. Então a gente vai usar essa única vista e depois, com a noção que a gente tem de profundidade, etc., que a gente vai criar a tridimensionalidade. Tá? Então a gente primeiro vai criar o objeto simples, plano, né, a partir do perfil que ele tem, e depois aí sim a gente vai criar o objeto tridimensional. Tá? Então eu vou colocar, aí você escolhe, você pode escolher para colocar essa imagem em qualquer uma das vistas ortográficas, que são as vistas que não têm profundidade. Por que a gente não vai colocar isso na perspectiva? Porque perspectiva a gente está sempre em movimento. Então você nunca vai ter ela parada para seguir uma referência, a não ser que você trave ela. Mas não tem sentido você travar a perspectiva para modelar um objeto que é plano. Ele é plano. Ela está em uma única vista. Então, nesse caso, nós vamos modelar a nossa espada deitada no chão. Depois nós vamos criar a profundidade e vamos depois mexer com ela do jeito que a gente quiser. Para colocar uma imagem no fundo da janela, a gente vai usar aqui a vista topo, que é essa vista aqui, tá? E para colocar uma imagem aqui no fundo, eu vou aqui nesse botão, ó, Image Plane. Image Plane. O Image Plane fica onde? Aqui, ó. Vou dar um zoom. Aqui, ó. Esse botão, tá? Esse botãozinho aqui, ó. Do lado desse diploma aí, desse... Parece um diploma, não sei lá o que é isso. E dessa seta aqui, ó, dessa lupa com seta, a gente tem o Image Plane. O Image Plane ele vai fazer o quê? Ele vai... Eu vou fazer na vista topo, tá, gente? Quando eu clicar aqui no Image Plane, ó, ele vai abrir o meu Explorer. Eu vou lá no lugar onde está a imagem. Escolho a imagem que eu quero e dou Open. E ele já vai jogar a imagem aqui no fundo. Veja bem, como eu escolhi a vista topo, ele jogou a minha imagem deitada, porque a câmera topo fica onde? Em cima da vista, né? A única coisa que eu vou fazer aqui de alteração, gente, a única coisa é que está selecionado, eu vou pressionar o W e vou afundar aqui, ó, abaixar ela um pouco em relação a meu 0, para que ela fique abaixo, porque quando eu modelar, ele vai modelar exatamente em cima dessa linha preta aqui, ó. Se eu deixo o plano e o objeto em cima do outro, vai dar pau na hora de enxergar, tá? Então, o ideal é que eu só afaste a minha vista aqui, ó, minha Image Plane, um pouco abaixo da vista, ok? Ele abre aqui, ele aplica a imagem, eu desci ela um pouco, eu vou ter aqui o Attribute Editor. No Attribute Editor tem alguns parâmetros interessantes, um deles é essa opção aqui, ó, Looking Through Camera, que você pode marcar e ele vai mostrar somente naquela câmera onde você aplicou. Nas outras câmeras a imagem não aparece. Essa opção aqui, ó, Looking Through Camera, tá? Ou se você marca aqui em All Views, ele vai aparecer em todas as vistas. Outra coisa é que eu tenho aqui o Alpha Gain. Alpha Gain é o quê? A quantidade de alfa que eu vou colocar na imagem. Se eu coloco menos, a imagem vai ficando transparente, ó lá. Tá? Então eu posso colocar a imagem transparente usando aqui o Alpha Gain. Ó. Claro que você não vai deixar 100% transparente, senão você não vai enxergar a imagem. Attribute Editor, aqui em cima. Galera, ó, aqui, para criar essa espada, eu vou usar uma ferramenta
barra de espaço aqui para aumentar, ó. E lembra disso aqui, tá, gente? Eu posso modelar essa pontinha aqui, ó, e depois afastar, puxar, tá? Ó, os comandos do mouse, ó. Alt, botão direito, Alt, botão do meio, Alt, botão direito, Alt, botão do meio. Isso aqui você tem que fazer toda hora, que você vai estar num pedacinho aqui mexendo, aí você tem que afastar, voltar, puxar. Aí eu tenho que descer, ó. Vai fazendo isso, ó. Ok? Bom, a ferramenta que a gente vai utilizar é a ferramenta da gama de ferramentas novas de modelagem que o Maya tem. Essa ferramenta chama Quad Draw. Desenhar quad. Quad é o polígono de 4 lados. Com o Quad Draw, a gente não vai ter a possibilidade de criar polígonos com mais de 4 lados. O que é uma vantagem, porque na hora de triangular é muito mais fácil. Claro que dá para criar triângulos com o Quad Draw, principalmente nas sobras. Mas na hora de desenhar, ele vai desenhar somente quads. Ou seja, é uma vantagem para quem quer modelar para jogo, onde os quads são extremamente importantes. Onde é que fica essa ferramenta? Aqui em cima, ó, do lado do Attribute Editor, logo aqui em cima, ó, o primeiro botão é o Show Modeling Toolkit. No Modeling Toolkit, eu vou ter aqui nas ferramentas, se não estiver aparecendo, você vai puxar isso aqui para cima e vai ter esses botões aqui, ó, Mesh Editing Tools. Dentro de Mesh Editing Tools, eu tenho o Quad Draw. Quad Draw. Quem quiser depois ficar fuçando em casa, ele tem um videozinho na tooltip dele aqui, ó. Coloquei o mouse em cima do Quad Draw. Aparece essa janelinha amarela. E aqui no cantinho tem um ícone de vídeo. Você clica e ele vai abrir isso aqui para você, ó. Aí você clica no menu, na opção Create Quads e clica no Play e ele te mostra como é que ele faz e como é que utiliza a ferramenta. Quer mais colher de chá que isso? Na minha época você tinha que ler um HTML cheio de texto. Bom, como é que funciona o Quad Draw? Então eu vou passar aqui os comandos básicos dele. Quero que vocês prestem atenção, depois a gente vai tentar fazer. Então eu vou até jogar de lado que a gente vai primeiro aprender a manipular. Então quando eu clico em Quad Draw, ele muda meu ícone aqui, ó, e ele funciona da seguinte forma. Eu clico, ele cria um ponto. Vai criando ponto, ó. Quando ele tem 3 pontos, ainda não serve para nada. A única coisa que eu posso fazer aqui é mover o ponto com o botão do meio do mouse, ou deletar esse ponto com o Ctrl Shift. Vai aparecer um X ali, eu deleto o ponto. Tá? O Ctrl Shift vai servir para deletar qualquer coisa quando você estiver no modo Quad Draw. Você quer deletar um edge, Ctrl Shift. Quer deletar uma face, Ctrl Shift. Quer deletar um ponto, Ctrl Shift. Tá? Então eu criei 2 pontos, 3 pontos, não acontece nada. Quando eu crio o 4º ponto, quad, né? Quad Draw, 4 pontos. Então, se eu colocar o meu mouse aqui no meio agora e segurar o Shift, ó, ele cria o polígono para mim. Então, se eu for desenhando agora de 4 em 4, ó, quando eu segurar o Shift e clicar em arrastar, ele já cria o polígono para mim. Tá? Se eu clicar aqui no meio, por exemplo, ó, ele me dá várias opções para criar, porque eu vou ter outros subsequentes. Então, quando eu coloco aqui o Shift, ó, eu posso emendar aqui, tá vendo? Ó? Ele automaticamente vai pegando para mim, ó, e ele fecha e vai desenhando os polígonos do jeito que eu quero. Alguns macetes do Quad Draw aqui. Então, voltando ao Ctrl Shift, se eu quero deletar esse edge, por exemplo, viu? Ctrl Shift, cliquei, ele deletou. Ou se eu quero deletar essa face, Ctrl Shift, clico, ele deleta. Se eu quero acrescentar um corte, às vezes eu preciso que isso aqui fique mais redondo. Então eu faço o quê? Ctrl, e olha lá, ele cria o loop para mim, ó. Marco onde eu quero, clico. Ele cortou para mim no meio. Tá? Aí o que eu posso fazer? No Quad Draw, para você mover os pontos e colocar na posição que você quer, basta clicar em cima do ponto e puxar, ó. Um detalhe do Quad Draw bem interessante é que se eu pego um ponto, clico e vou aproximando ele de outro ponto, ó, ele automaticamente gruda e fecha para mim. É automático.
E isso acontece quando está dentro também. Se eu quiser matar um loop, por exemplo, eu posso encostar ali, ó, e ele mata para mim. Ó. Ok? É só clicar e arrastar para cima do outro ponto que ele gruda. Agora, eu tenho também aqui a ferramenta de Extend. O Extend funciona o seguinte, eu seleciono o meu Edge, aqui ó, pressiono o Tab, todo mundo sabe onde é que fica o Tab aí, né? Acima do Caps Lock. Pressiono o Tab e puxo, ó. E quando eu grudo, ó, ele fecha. Tá? Então eu posso puxar com o Tab. Opa. E quando eu pegar aqui, ó, e colar ali, ó, ele gruda e fecha para mim o buraco. Ok? Olha lá. Beleza? Se eu faço isso aqui fora com o Tab, ó, Tab, olha lá, ó, ele cria o quadradinho, certo? Se eu clico e arrasto, ele cria a fitinha, ok? Ok, gente? Ctrl Shift, ó, deletei. Essa fitinha eu meço aqui, ó, nas opções embaixo do QuadDraw tem aqui, Quad Strip. Se eu aumentar aqui o tamanho, ó, Tab, fora do objeto, Tab, olha lá o tamanho da fita agora. Ok? Beleza, gente? Ele já emenda, viu? Aqui, ó, Tab, colou. Ctrl Shift. E aí você vai montando. Só pontinho. Shift. Tab. E você vai montando a sua geometria. Lembrando que ele dá prioridade para quê? Para polígonos de 4 lados, mas também pode desenhar triângulos. Mas você não consegue, hora nenhuma, através do próprio QuadDraw, criar polígonos com mais de 4 lados. Você não consegue. Tá? Por isso que ele é bacana, porque ele limita, e ao mesmo tempo isso é uma vantagem, porque a gente vai precisar muito de trabalhar com triângulos e quads, e não com n-gons. Então ele ajuda bastante. Tá? Lembrando que o Ctrl, olha o que o Ctrl faz, ó. Cria o loop, corta. Viu ali? Olha lá, o Ctrl. Ele corta. Se eu estou com os pontos e quero mover o ponto, o botão do meio, em cima do ponto, eu consigo posicionar ele, ó. Segurei o Shift, cliquei, e ele vai completando. O Shift ele completa e emenda as bordas. Beleza, gente? Aqui é a mesma coisa, a única que não tem é de rodar, botão esquerdo é que não tem. O botão do meio e o botão direito funciona. Tá? E aqui, ó, quem quiser depois decorar, tem mais algumas teclas de atalho além dessas que eu passei. Tem aqui, ó, eu entro lá na tooltip dele, ó. More. E tem aqui, ó, QuadDraw Hotkeys. Ele vai abrir lá todas as teclas de atalho do QuadDraw. Tá? Ok? Aí tem duas aqui que eu ainda não passei, ó, até é bom lembrar. Uma é
Ctrl Shift, botão do meio. Se for o botão do meio, ele não deleta, ele move o Edge Loop, ó. Move a linha toda, tá vendo? Ok? E Tab, botão do meio, ele move a borda. Tab, botão do meio, ele move todo o loop que está fora. Ó. Igual aqui, ó, eu vou pegar isso aqui tudo, ó. Tab, botão do meio, ao invés do botão direito, ó. E aí, como é que eu faria, queridos alunos, para poder criar aquela espada usando o QuadDraw? Então vai a dica aqui, e depois eu vou fazer igual o papai faz com a bicicleta. Põe você para dar 3 pedaladas e solta o banco, né? Para vocês se virarem sozinhos aí. Então vou lá, ó, deletei aquele meu que eu tinha feito antes no modo objeto, para apagar tudo. Vou aqui no QuadDraw, tem que lembrar de ligar Modeling Toolkit. E aqui, ó, uma ideia, sempre primeiro, no caso dessa espada, eu vou fazer o contorno antes. Então vou pegar o fio aqui, ó, esquece a parte mais escura, vou contornar toda a espada. Depois eu vou fazer o cabo e depois eu vou fazer aqui por dentro para ter a geometria. Então eu vou começar assim, ó. Clico, vou criando aqui as partes maiores, ó. Shift. Olha aqui, crio 4 sempre, certo? Ó. Aqui eu vou fazer isso, ó. Tá. E aí ele vai criar a ponta, tá vendo? Ó. Ponta tem 4 pontos. Olha aqui. Fechei aqui. Eu vou fechar aqui embaixo. Depois eu fecho esse aqui de outro jeito. Certo? Vou fazendo o contorno. Preocupem sempre com o fio primeiro. Todo o contorno da espada vai descendo, faz a pontinha. Viu como é que eu fiz a ponta aqui, ó? Ó, ponto aqui, outro ponto aqui. É um diamante, ó. Ó, olha o formato. Tá vendo? Depois a gente vai inserir um corte aqui para ele ficar retinho. Mas a princípio faz isso. Tá? Ó. Depois vai completando. Opa, foi mal. Vai completando todo o fio. Mamata, hein? Que mamata, hein? Ó. Shift. Quando você for fazer o outro lado, do lado de cá, uma dica é, se eu tenho um desse lado, eu faço um desse, ó. Que na hora de emendar, ó, mais fácil, tá vendo? Então nesse caso aqui eu tenho um polígono desse lado, eu vou fazer um igual ou quase do mesmo tamanho do outro, porque depois na hora de emendar, ó, mais fácil. Tem horas que, é claro, não vai ser possível, porque você vai ter uma região maior com mais divisões. Aí você tem que usar um pouco da noção que você vai ter de forma. Mas isso aí também é com o tempo, não é para agora. Mas é sempre fazendo isso, uma associação entre um e outro. Beleza, galera? Agora, outro detalhe. Se você quer enxergar através daqui, ó, porque tem hora que você coloca em cima e o polígono tapa o que eu estou enxergando e fica difícil de modelar. Como é que eu enxergo através do polígono? Aperta 4. Aí ele vai ficar lá, ó, transparente, você vai ver o contorno dele, certo? E aí você vai poder ir desenhando o seu quad. Primeiro preocupem com o contorno, tá, galera? Beleza, pessoal?
Primeiro, o contorno. Se precisar acrescentar, ó, aqui eu preciso acrescentar um. Segura o Ctrl, clica, puxa, puxa. O que eu fiz ali? Tá? Então aqui eu posso, por exemplo, puxar isso para ficar melhor. E tem que acrescentar um aqui. Segura o Ctrl, clico e ele corta para mim. Você tem que fazer esse trabalho em todas as vistas? Não. Sem ser tirando Não. Não. Você vai fazer só nessa aqui. Porque essa referência, ela é bidimensional. Se ela fosse uma referência que tivesse duas vistas, aí sim, eu ia fazer nenhuma, ia mover na outra. Ia fazer na outra, ia mover nenhuma, até encaixar as três dimensões. Aqui, como eu só tenho o plano, só essa vista eu vou fazer nela. Depois é que eu vou lá na perspectiva e vou criar a espessura dessa espada, entendeu? Você cria a espessura da perspectiva. Isso. Oi. Beleza. Podia ter feito aquilo ali antes, mas tá bom. Quando eu marco, eu aperto X para inserir e ficar preto. Como é que é? Eu marquei simplesmente para inserir e ficou preto, em vez de ficar cinza. É porque você está passando um por cima do outro. Tem que tirar. Sempre tenta combinar, tá, gente? Um lado com o outro. Se aumentou muito de um lado, corta do outro também. Tá? É mais fácil depois, se você precisar tirar, do que você fazer com pouco e ter que colocar mais. Nesse caso aqui, né? Tem hora que... Então aqui, ó. Cliquei, olha que legal, ó. Como eu fiz estruturado, presta atenção aqui, gente, ó. Peguei da ponta ali, segui essa linha, tá vendo, ó? Essa linha vai seguir até o final. Eu fui fazendo isso já planejado. Lá em cima, você que tá dando esse pique. Aqui em cima ele vai terminar aqui, ó. Então, como se eu tivesse cortado aqui no meio, ó. Aí eu passo o corte no meio aqui, aqui, tá vendo? Já fui fazendo isso até chegar na outra ponta, ó. Certo?
Nessa outra ponta aqui depois eu vou até mexer. Aqui agora é só fazer isso, ó, Shift, e vou preenchendo, ó. Ao V? Não. Ao V vai ser depois da modelagem. Depende. Na realidade essa divisão é mais para ficar organizado mesmo, assim. Para eu entender o que eu estou realmente fazendo, entendeu? Para dar uma coerência maior ao desenho. É uma estruturação. Então olha só, vou mostrar aqui como é que tá ficando a lâmina. Olha ela em 3D aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? O cabo, para ficar mais estruturado, eu vou ligar ele nessas duas partes aqui, ó. Então eu vou criar essa área de escape aqui do cabo. E para não ficar muito pesado, eu vou pular de 2 em 2 aqui, ó. Seguindo o desenho do cabo. Lembra da ponta? Diamantezinho. Essas pontinhas aqui a gente faz, igual a gente fazer com diamante. E vou criar no meio também. O cabo eu vou fazer com... Para cada ponto eu vou fazer um no meio. Ó. Vou já criar esse corte no meio que vai seguir. Ok? E aqui para ligar o cabo é fácil. Cliquei. Olha lá, ó. Tirar aqui
Olha lá como é que está a espada na perspectiva. Ó. Já tem o formato dela. Beleza? Só que ela ainda é o quê? Uma folhinha de papel. Ó. Não tem espessura. É o que a gente vai mudar já já. Ok? Então, ó, eu já tenho aqui o formato. Olha lá. Certo? Com seus devidos quads. A única coisa que eu vou fazer, já para ficar, depois na hora que eu der extrude, já ficar mais ou menos pronto, é em todos esses diamantezinhos aqui, eu vou conectar esses vértices. Ó. Eu vou vir aqui, pegar esse vértice aqui, Shift, botão direito, Connect Components. Tá? Aqui, ó, seleciono esse vértice, Shift, botão direito, Connect Components. Como eu já fiz uma vez, eu preciso ficar repetindo isso toda hora? Não, seleciono o vértice e G. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguns. Tem esse. Esse aqui eu vou fazer o contrário. Não, vou fazer assim também. G. Que aqui é o cabo, né? G. Tá? Vou ver se tem mais algum. Tem aqui, né? Tem mais algum? Aqui. É esse aqui para deixar. Eu vou fazer. Bom, então aqui eu já tenho a minha espada. Olha lá, o desenho dela tá assim. Mas ela é uma folha de papel. Olha que legal. Na realidade é uma lâmina mesmo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um volume para essa bagacinha aqui. Vou pegar a face. 2 cliques, selecionei todas as faces, correto? Como é que eu faço para levantar e dar espessura a isso aqui? Extrude. Aqui, ó, Shift, botão direito, Extrude Faces e vou puxar para cima. Pronto, vou deixar na espessura razoável aqui. Mas, veja bem, olha lá, ó, fez dos dois lados, correto? Ótimo. O que eu vou fazer agora? A espada, ela não é grossa desse jeito aqui não, senão viraria um martelo, né? Então eu vou cortar ela aqui no meio, tá? Ou eu posso fazer de duas outras formas. Apagar essa metade daqui. Tá? Ou cortar no meio. Tem várias formas de fazer. Eu posso, por exemplo, cortar aqui no meio. Ó. Ctrl, botão direito, Add Ring Split. Ele vai cortar no meio para mim. Certo? Aí eu venho com essa ferramenta aqui, ó, Target Weld. Que fica acima do Quad Draw. Pego esse aqui, puxo pra cá. Pego esse daqui, puxo pra cá. Pera aí. Pegar o vértice, né? Vértice. Pego o vértice, puxo. Pego outro vértice, puxo. Tá? Aí ele vai fazendo a ponta pra mim, ó. Olha lá. Posso fazer desse jeito. Tá vendo? Olha lá. Ele vai criando fio pra mim, ó. Ponto a ponto, ele vai criando o fio. Beleza? A outra forma é eu dar um espelho, que ele também vai criar uma outra metade, e depois eu colo. Dá na mesma. O processo é diferente, só a ferramenta que eu utilizei. E olha lá, ele vai ficando o quê? Pontudo. Ó. O formato da espada, como está lá no desenho. Certo? A outra forma é essa aqui, ó. Vou dar uns Ctrl Z aqui para mostrar outra opção. Já começar a fazer o Target Weld aqui em uma metade. Então eu venho aqui vértice, já vou fazendo aqui, ó.
Que eu só preciso fazer de um lado, tá vendo? Faço uma metade dela. A espessura dela, gente, a largura, isso aí depois a gente vai conseguir controlar, tá? Opa, foi errado. Tem que tomar cuidado só com a pressa aqui. Que eu já fiz ali, ficou errado, mas... Lá, passou, tá vendo? Na hora que eu deletar a parte de baixo, aquele preto ali some. Pronto. Aqui não precisava. Aqui e aqui. Não precisava, é aqui mesmo. Tá? Então vou fazendo isso aqui, ó. Vou colando, target weld, vértice. Vou colando vértice a vértice. Dou uma volta aqui. Vocês vão ver que ela vai ficar bonitinha. Tá? Olha lá. Tá vendo que já fica no formato, ó? Olha aqui, vou até tirar os... Olha lá, olha como é que fica o formato, ó. Bom, essa é uma das maneiras. Tem uma outra maneira ainda. Tá? Que é a gente fazer um colapse direto. Ctrl, seleciono um Edge. Ctrl, Edge Ring Utilities, Edge Ring Collapse. E olha lá. Só que ela fica mais estreita, tá vendo? E ele colapsa aqui também, ó. Eu não queria o cabo colapsado, tá? Aí, se você quiser evitar que o cabo colapse, exatamente, eu venho aqui, ó, ou então não tivesse nem emendado a primeira vez. Separo ele aqui, delete, certo? Venho aqui em Edge, Ctrl, Edge Ring, Collapse, certo? Ok? E depois eu dou um merge aqui. Tá? Que ele faz isso, ó, já fica na ponta. Só que aí pode dar esse problema. Então existem várias maneiras. Pra gente fazer agora, eu prefiro fazer assim, ó. Emenda o que tem que emendar na mão. Então a gente vai usar o Target Weld mesmo. Em vértice e vai emendando o fio. Porque o Edge Ring Collapse ele faz geral. Inclusive aqui na parte de dentro, ó, nessa parte de dentro aqui, ó, que eu não quero, tá? Eu quero só na bordinha, só no fio aqui, ó, tá? Então eu vou aqui Target Weld, beleza? Vou fazendo assim, eu clico de um vértice para o outro, viro, faço do outro lado, e você vai ver que eu não vou fazer no cabo, então já nem preciso preocupar com a ligação do cabo com o fio, porque ele já vai estar feito. Como eu não alterei, já vai ficar bacana. E existem outras milhões de maneiras de fazer. Eu poderia pegar só o edge da borda e abaixar ele todo e apagar o de baixo, e mais um monte de jeito. Então aqui, opa, aqui eu vou deixar assim, beleza? Aí, olha só, mas ela tá só de um lado, né? Se eu olhar aqui, ó, a minha espada, ela tem só um lado, eu tenho que fazer o outro. Para fazer o outro e não dar problema, eu vou apagar a metade de baixo, a parte de baixo, essa parte aqui, ó, tá? Então eu vou vir aqui na lateral, ó, seleciono a parte de baixo, ele vai selecionar o fio, eu desseleciono o fio, que ele vai selecionar só a parte de baixo, ó. Então usei o Ctrl, que primeiro eu selecionei tudo, depois eu usei o Ctrl para tirar a lateral, aí ele ficou só a parte de baixo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quando eu espelhar, fizer outra metade, não pode ter nada dentro. Tem que estar vazio por dentro para ficar um único sólido. Então vou deletar isso aqui, ó. E agora eu faço a outra metade. Para fazer a outra metade é mais simples do que... nem sei o que. Eu vou ter que criar uma outra metade oposta. Para baixo. Qual o eixo que está apontando para cima? Y. Para cima ele é o quê?
Positivo. Então tem que criar uma metade y negativa, correto? O que é que o espelho faz, gente? Reflete. Quando eu venho aqui no modo objeto, exatamente. Em qual eixo? Y. Aqui, ó, verde. Então vem aqui, ó, Shift, botão direito, Mirror, Polygon, refletir, polígono. Mirror, menos ou mais Y? Menos. Por quê? Mais é para cima. Então se eu jogo menos Y, o que acontece? Ele cria a outra metade. Tá? Aí é claro, eu vou pegar meu cabo aqui agora, eu vou ter que dar uma suavizada nele. Então eu vou vir aqui, ó. Vou pegar esse pedaço aqui. Ou eu posso fazer também o seguinte, ó. Tem uma ferramenta muito bacana que a gente seleciona o loop. Vou selecionar esse loop aqui. Podia ter feito isso antes de se espelhar, né? Que eu faço só de um lado, preciso fazer do outro. Então aqui, ó, eu vou voltar aqui, depois do espelho vocês já viram como é que é. Eu vou pegar aqui meu cabo, ó. Vou pegar aqui e aqui. Dê a volta, tá vendo? Certo? Ele tá reto, não tá? Vou pegar ele e vou fazer só isso aqui, ó. Para ele criar esse arredondamento, tá vendo? Ok? Que a espada ela fica reta ali, mas o cabo ele vai ficar mais redondo. E aqui fora, quer dizer, aproveitando que está aqui, para ele não ficar reto aqui, ó, eu vou dar uma escala. Ou então, melhor, mudar para vértice aqui, Ctrl, botão direito, to vértice, vértices, average vértices. Olha lá. Esse comando ele é bacana para dar essa arredondada. O que o average vértice faz? Faz isso aqui, ó. Vou criar um objeto aqui, ó. Policubo. Vou aumentar a quantidade de divisões. E o average vértice faz isso aqui, ó. Eu tenho um objeto que está todo reto, certo? Olha lá, ó. Esse cubo aqui está todo reto, correto? Shift, botão direito em vértice, eu tenho aqui, ó, average vértices. Aí ele faz isso, ó. Olha lá, ó. Viu? Ele suaviza, ele relaxa. Então, no cabo eu fiz foi isso, tá? Eu peguei os vértices da borda, né? Aqui, ó, loop, loop de novo. Tirei os que eu não queria. Shift, botão direito, average vértices. Aí ele arredonda. Agora eu posso fazer o espelho, ó. Select, Mirror Polygon, menos Y. Olha lá. Ficou meio grossa, né? A lâmina. Ficou, né? Não tem problema não, o que eu faço? Pego só a parte da lâmina antes de fazer o espelho. É isso aqui. Tirar esse pedacinho aqui do cabo. Tá vendo? Selecionei só a parte de cima da lâmina. W. Certo? Fundei, ó. Select. Mirror Polygon de novo. Menos Y. Aí agora. Tcharam! Já dá para mandar pro joguinho. A geometria está pronta. Ok?